Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro é um escritor nipo-britânico nascido em Nagasaki, no Japão, em 1954, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 2017. Então, Kazuo Ishiguro nasceu na cidade de Nagasaki, no Japão, no dia 8 de novembro de 1954. Mas aos 5 anos de idade emigrou com a família, com o pai e a mãe e a irmã, para Guildford, no Surrey, na Inglaterra, assim, a cerca de 50 quilómetros a sul de Londres. O seu pai, que era um oceanógrafo chamado Shizuo Ishiguro, recebeu uma proposta para trabalhar num projeto de pesquisa durante 2 anos no Instituto Nacional de Oceanografia do Reino Unido e veio então trabalhar para a Inglaterra. Depois de passar esse período dos 2 anos, a família planeava voltar ao seu país, ao Japão, mas por circunstâncias diversas acabaram purificando e assim foi. O Kazu e as suas irmãs, porque entretanto nasceu outra irmã, cresceram sob a influência das duas culturas, a cultura japonesa e a cultura britânica. Então, o Ishiguro estudou na Woking Country Grammar School entre os anos de 1966 e 1973, que era uma escola muito tradicional, que lhe proporcionou a vivência da sociedade inglesa. Ele tinha muito interesse pela música. Nós esqueçamos que naquela altura estávamos nos anos 70, né? E recebeu, portanto, uma grande influência de músicos como o Bob Dylan, o Leonard Cohen, o Johnny Mitchell e outros grandes músicos da época, grandes grupos, grandes conjuntos. Na sua adolescência, ele, portanto, sonhava vir a ser músico e tocava e atuava e atuou mesmo em vários clubes e depois enviou algumas gravações para várias editoras musicais, mas as suas músicas foram todas recusadas e então ele teve que desistir, viu que não tinha futuro na música e decidiu mudar de rumo e voltou-se para a escrita. No ano de 1974, o Ishiguro entrou então na Universidade de Kent e aí graduou-se em inglês e em filosofia no ano de 1978. Depois trabalhou durante um ano com sem-abrigos de Londres, depois também numa instituição de caridade em Renfrew, na Escócia. Mas no outono de 1979, portanto, nos finais do ano a seguir, ele conseguiu um lugar numa pós-graduação em literatura criativa na Universidade de East Anglia, que ficava assim a cerca de 15 quilómetros de distância de Norwich. E então foi frequentar um curso de um ano, que tinha sido fundado pelo escritor Malcolm Bradbury, no qual o Bradbury continuava a ser professor, além de outros que muito o apoiaram, não é? Ao longo desse ano que ele frequentou então literatura criativa. Na sequência de um conto que ele escreveu, né, durante o curso, né, que se passava no Japão,
e os professores gostaram bastante do conto. Ele, que quase não sabia praticamente nada do seu país de origem, tinha saído lá com 5 anos, não é? O que é certo é que ele começou a interessar-se pelo tema, pelos assuntos nipónicos, não é? E então, durante esse inverno, do inverno do curso, ele foi escrevendo e começou a escrever compulsivamente uma história, e então escreveu uma grande parte daquele que viria a ser o seu primeiro romance, que se passava em Nagasaki, portanto, a sua cidade natal, nos finais da Segunda Guerra Mundial. Pois, porque, entretanto, o curso era só um ano, acabou, e ele começou a escrever, aliás, contos que ainda escreveu lá durante o curso, não é? Para as aulas, e outros que escreveu depois, e já tinha escrito antes. Começou a publicar contos, sobretudo em revistas da especialidade, variadas revistas, até que finalmente começou a publicar romances, os seus aclamados romances que lhe deram um grande prestígio e continuam a dar. Então, o seu primeiro romance, que ele tinha começado a escrever lá no curso de escrita criativa, como eu já disse, veio a chamar-se As Colinas de Nagasaki, que foi editado no ano de 1982. Ora bem, como quem saiba, todos os seus livros, quase todos, pelo menos aqueles de que vou falar, estão publicados em Portugal, eu, à medida que os vou apresentando, vou logo mostrando o volume que eu tenho desse livro. Então, As Colinas de Nagasaki está aqui. Como disse, foi o seu primeiro romance. Então, As Colinas de Nagasaki é uma história que tem como protagonista uma mulher japonesa que se chamava Etsuko, que vivia na Inglaterra, para onde tinha vindo, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E então, lá Etsuko tenta conciliar o desgosto pelo suicídio da sua filha Keiko, que se tinha suicidado lá em Manchester, na Inglaterra, conciliar esta angústia com as memórias que ela tinha da guerra, tudo isto agitado quando o seu segundo filho, o Nicky, veio também para a Inglaterra e lhe veio lembrar aqueles tempos da guerra. E, portanto, foi uma obra que foi bastante bem acolhida pelo público e pela crítica e que recebeu um prémio. Logo no primeiro livro, ele recebeu o prémio Winifred Holtby. Depois, publicou, no ano de 1986, o seu segundo romance, que se chamou Um Artista no Mundo Flutuante. Ora, Um Artista no Mundo Flutuante foi premiado também com o Whitbread de Literatura, o grande prémio. Portanto, a história acontece lá também no Japão, após durante a reconstrução do Japão, que ficou completamente destruído, não é? No fim da guerra. E conta, então, a história de Ono, que era um velho pintor, reformado, né, que tentava passar uma velhice sossegada, mas que é constantemente assombrado pelas memórias da sua carreira, não é? Marcada pela ascensão do militarismo japonês, que, portanto, conduziu à guerra, não é? A mulher dele tinha morrido após um bombardeamento lá no tempo da guerra, bombardeamento esse que destruiu uma grande parte da sua casa. Também o seu filho tinha morrido na luta contra os chineses. Portanto, para quem não sabe, portanto, o Japão já andava em guerra com a China, quando, entretanto, começou a Segunda Guerra Mundial e aquele conflito regional acabou por ser integrado no conflito geral mundial.
Portanto, conta esta história passada na altura da reconstrução, mas que o amargurava pelas desgraças que lhe aconteceram durante a guerra. Depois, a seguir, veio outro livro, portanto, todos eles livros famosíssimos, de grandes êxitos, espetaculares êxitos. Então, o terceiro foi Os Despojos do Dia. Os Despojos do Dia, saiu em 1989, que foi recebido muito bem pelos leitores ingleses e que foi realmente o livro que o consagrou definitivamente. Foi com este terceiro romance que ele realmente alcançou a glória. Então, Os Despojos do Dia é uma lúcida e amarga narrativa na primeira pessoa das lembranças de Stevens, que era um mordomo inglês, já idoso, cujo cotidiano, assim, de formalidades, né, o distanciou da compreensão e da intimidade com as pessoas. No entanto, ele gradualmente foi-se tornando claro para ele que o falecido patrão, o Lord Darlington, tinha sido um simpatizante dos nazis durante a guerra. E esse facto, ao longo do texto, vai lutando na cabeça do Stevens, numa tentativa de ele reconciliar a visão que tem do seu patrão, um homem grande, importante, que ele considerava, depois com essa informação de que ele afinal tinha sido um traidor, um apoiante do inimigo, apoiante dos nazis. Ora, este livro foi de facto um dos seus mais famosos livros, a tal ponto que ganhou o famoso Booker Prize, e que foi adaptado mais tarde, no ano de 1993, ao cinema, pelo realizador americano, o James Ivory. Depois então, desse dos Despojos do Dia, veio um grande romance, uma história gigantesca, que é Os Inconsolados. Um grande livro, isto é uma letrinha fininha, muito pequenininha, que quem o quiser ler, vai de facto demorar muito a ler, mas que vale a pena, porque é uma história fabulosa, que é a narrativa da história de um pianista de concerto, que depois da guerra, não é? Ele luta para cumprir a sua programação de ensaios e de atuações, de performances, lá numa cidade europeia, que não é indicada ali no livro, e que, portanto, ele tenta levar para a frente esse objetivo. Este foi também, mais uma vez, um livro premiado. Desta vez ganhou o prémio Cheltenham, o Cheltenham Prize. Depois veio o quinto romance, o que foi o Quando Éramos Órfãos. O Quando Éramos Órfãos passa-se nos anos 30, tanto do século XX, não é? Naqueles anos antes da guerra, no tempo em que o nazismo estava a crescer e que o mundo se encaminhava fatalmente para a Segunda Guerra Mundial. Então, o narrador, portanto, normalmente os livros dele são quase sempre narrados na primeira pessoa. Há sempre um narrador que é uma das personagens, portanto, como diria-se lá na escola, é um narrador presente na história. E então aqui o narrador é o Christopher Banks, que era um detetive de lá de Londres, sediado em Londres, mas que tinha nascido lá em Xangai, tinha vivido lá em criança, e então ele volta lá, agora 20 anos depois, quando já tem 30 e tal, volta lá a Xangai para tentar resolver
o mistério, o porquê dos seus pais tinham desaparecido. Como é que eles desapareceram lá em Xangai quando ele tinha 10 anos de idade? Portanto, é um romance que nos leva numa viagem à memória pessoal dele, do Christopher Banks, e ao seu passado. Portanto, este livro foi nomeado para o Booker Prize também, mas não o venceu. Depois então do Quando Éramos Órfãos, veio outro, que é o Nunca Me Deixes, que é também um dos seus mais conceituados romances. É um livro que adverte para as questões éticas levantadas pela engenharia genética. Porque conta-nos a história de 3 crianças que, que são clones humanos, que foram criados para depois deles retirarem órgãos para transplante, mas que eles, portanto, não sabiam. Foram criados numa escola que se dizia que era uma grande escola, uma escola brilhante, mas no fim de contas não passava de um disfarce, porque era para onde mandavam esses clones a estudar, a fingir que eram crianças normais. E então, portanto, como já disse, conta a história de 3 dessas crianças, e uma delas chamada Katy, que só depois, quando chegou à adulta, lá por volta dos 30, é que ela veio a descobrir o que ela era na realidade, que ela não passava de digamos, um duplicado, né? Um duplicado de um ser humano. É de facto uma história fabulosa que nos alerta para os perigos da tecnologia, nomeadamente, neste caso, os perigos da engenharia genética, ao que podem conduzir se realmente forem utilizados mal, para maus fins e não para bons. Este livro integrou mesmo a shortlist para o Man Booker Prize, mas também não foi o selecionado na Sun, mas chegou à shortlist. Foi, pronto. E também, mas não ganhou esse, mas ganhou outros prémios literários, ganhou vários prémios, foi de facto um dos seus livros mais premiados, e também foi adaptado ao cinema. Deu um filme, um premiado filme, que era protagonizado pela Keira Knightley, fazia o papel lá da Katy. Foi, portanto, no ano de 2010, que foi o filme. Então, depois, de 2005 até 2015, durante 10 anos, o Ishiguro não publicou assim mais nenhum grande romance. Publicou, entretanto, no ano de 2009, este livro aqui, que era os Noturnos, que tem como subtítulo 5 histórias sobre música e o cair da noite. Portanto, Noturnos, 5 histórias sobre música e o cair da noite. E que é uma recolha de contos, mas de 5 contos, mais propriamente 5 histórias. São 5 histórias marcadas pelo esforço de preservar o sentido do romance na vida, e que se destinam a ajudar aquelas pessoas que nunca perdem ou não querem perder a esperança da vida e que teimam em ver sempre o lado positivo das coisas, em tudo o que sucede, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más, procurar encontrar sempre o lado bom, o lado positivo de tudo o que nos vai acontecendo na vida. Portanto, são histórias povoadas, portanto, por instrumentos musicais, por performers como violoncelistas, guitarristas, saxofonistas, cantores. Portanto, numa narrativa cuidadosamente orquestrada, que é assim mesmo podemos dizer que é um quinteto musical. Portanto, um quinteto de 5 histórias musicais, mas também que tem alguma coisa a ver com o cair da noite, contadas ao fim do dia.
Portanto, por isso é sobre música e eu cair da noite. Este livro foi selecionado para o prémio, o James Taylor Black Memorial Prize do ano 2010. Ora bem, como já disse, ele esteve então mais ou menos uma década sem publicar qualquer romance novo e depois publicou então um romance que foi uma magnada total na sua vida, na sua obra literária. Uma incursão na fantasia. Ora, que até aí eram realmente só histórias pronto, passadas no Japão, tirando aquela que era do tal mordomo, não é? O tal mordomo. Mas depois, neste novo livro, que se chama O Gigante Enterrado, é uma história completamente diferente. Ora, isto é passado no século VI, no tempo do Rei Arthur e dessas sagas, né? E então, tem todos os ingredientes que estão presentes digamos, na tradição britânica, não é? Naquela tradição tipicamente inglesa. A geografia selvagem, os guerreiros valentes, os animais fabulosos, portanto, os mistérios por desvendar, o cristianismo contagiado pelo paganismo, enfim, os códigos de honra e as missões, as grandes missões para cumprir. Tem todos esses ingredientes. Então, qual é então a base? É a história de um casal, do Axel e da Beatriz, que dois hobbits, um casal de hobbits, que partem da sua toca, lá da sua toca de hobbit, numa grande viagem, não é? Através de paisagens traiçoeiras, repletas de ogres, enfim, tudo para quê? Para tentar encontrar o seu filho que se tinha perdido, que tinha desaparecido de casa. Portanto, estão a ver, é uma história realmente completamente diferente dos outros anteriores. Como já disse, completamente fiel àquela linhagem histórica inglesa dos livros do tempo da Tábua Redonda, né? Enfim, portanto, a sombra do Rei Arthur está aqui presente, não é? Com os seus míticos embates entre saxões e bretões. Portanto, há aqui bastante do Tolkien, né? Das obras do Tolkien, misturadas com, com o tom e a prosa do romance, uh, pronto, puramente inglês. Portanto, estão a ver uma viragem completamente na sua obra literária. Portanto, aliás, podemos dizer que o Ishiguro é perito em variações. Ele surpreende sempre os leitores com uma história muito diferente da que foi o livro anterior. Bem, entretanto, chegou-se à altura dele ser galardoado com o Prémio Nobel. Portanto, em 2017 ele foi laureado com o Prémio Nobel de Literatura porque escreveu romances de grande força emocional que revelam o abismo da nossa ilusória sensação de conforto em relação ao mundo. Foi, portanto, esta a causa invocada pelo Comitê Nobel. Antes ainda de falar, depois num romance posterior já ao Nobel, aliás, muito recente, vou mostrar-vos aqui uma brochurazinha muito pequenina que eu aqui tenho, que se chama A Minha Noite no Século XX e Outras Pequenas Descobertas. E que no fim de contas é a recolha do discurso que ele foi proferir lá em Estocolmo, não é? No ato da entrega do Prémio Nobel. E pronto, está aqui recolhido neste livro, neste pequeno livrinho, onde ele faz um resumo da sua vida e dos motivos que o levaram, portanto, a seguir a carreira de escritor. Mas pronto, como já disse, ele então não parou
e esperamos que não pare por muitos anos. E chegou, no princípio deste ano, mais um livro para grande delícia dos seus leitores, que é este, A Clara e o Sol, que foi editado em simultâneo em muitos países, também cá em Portugal, pela sua editora portuguesa, que é a Gradiva, que tem editado toda a sua obra. Então, a história da Clara e o Sol é, mais uma vez, uma variação na sua literatura. Embora aqui já haja algo de próximo a um outro romance anterior. Lembram-se daquele que falava de inteligência artificial. Aqui é também um bocado ligado a isso. Então aqui a história da Clara e o Sol é uma história futurista, passada no futuro, mais ou menos distante, ou talvez não, talvez até próximo. E mais uma vez, é contada na primeira pessoa, mas não por uma pessoa, mas sim por uma AA. Uma AA, que é uma amiga artificial. Então o que é a Clara, que é essa AA? A Clara é no fim de contas, é um robô. É um robô de companhia que as pessoas compravam, né, para ser, digamos, o brinquedo de companhia das suas crianças, das crianças lá de casa. Portanto, assim, a Clara é adquirida por uma criança que era deficiente, bastante doente, e vai, então, para lá e acompanha a criança e apoia e ajuda e está constantemente ao seu lado, mas mal ela sabe o que está por trás da razão pela qual a mãe da menina a quis comprar. Eu não vou dizer o fim, porque não quero estragar o interesse ao livro, mas eu só vos digo que na última linha eu chorei. Lágrimas. Chorei mesmo. É uma história apaixonante que leiam. Não deixem de ler. Porque mostra-nos este mundo moderno, em constante e rápida mudança, que não sabemos para onde nos conduz, não sabemos se vai para bem, para mal, se estamos, se calhar, a caminhar para o fim da raça humana, ou se não. E, sobretudo, mostra-nos aqui o que significa amar, o que é realmente amar, o que é amor. Será que aquela AA amava a sua dona mais do que a sua própria família? Será que tinha o seu coração artificial era melhor do que o coração dos homens? Pronto, não vou mais avançar, leiam, porque é uma obra fantástica, maravilhosa. Ora bem, o Ishiguro ganhou muitos prémios para além do Nobel. Os mais importantes foi o prémio Costa Book of the Year, que ganhou no ano de 1986 pelo livro um artista no mundo flutuante. Depois, como já disse, o Booker Prize, ganhou no ano de 1989 pelos Despojos do Dia. Depois ele foi galardoado com a Ordem do Império Britânico, no ano de 1995. Portanto, é reconhecimento pelos serviços prestados à literatura. E também recebeu a Ordem das Artes e das Letras Francesa, foi oferecida no ano de 1998 pelo Ministério da Cultura lá da França. Pronto, o Ishiguro vive em Londres, lá continua a viver em Londres com a sua mulher e com a sua filha, oxalá que por muitos anos, e que nos continua a presentear com obras
maravilhosas, como tem escrito até agora. Pronto, por hoje por aqui me fico. Espero que tenham gostado. E para a semana, talvez, cá esteja a contar outra história sobre a vida e a obra de mais um autor galardoado com o Prémio Nobel. Assim eu tenho a vida e saúde para isso. Ora, passem muito bem.